O sistema colapsou. Só que, por alguma razão que eu não entendo, quase ninguém tem coragem de admitir isso. A gente reclama com a família, reclama com os amigos, mas não admite em voz alta. Pessoas que você admira, como empresas, governo, artistas, começaram a deixar escancarado que não conseguem mais evoluir. Isso significa que travou. E aí a gente está vivendo uma falha crítica. Essa falha foi anunciada várias vezes. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que é isso, como funciona e como você pode, aí, agora, na sua casa, do jeito que tiver a sua vida, que eu não sei como é, começar a sair desse looping. Primeiro, deixa eu te falar um pouquinho sobre quem é a pessoa que está falando contigo. Eu já tive quase tudo que o sucesso e o dinheiro podem propor. Quase tudo mesmo. Eu tinha um grande objetivo, eu conquistei esse objetivo, já passaram por mim alguns bilionários e alguns milionários. O meu objetivo sempre foi muito claro quando eu era mais novo. Eu queria conquistar o meu primeiro milhão. Só que tem algo que as pessoas não falam a respeito do dinheiro, do sucesso e dessa tal de falha crítica. Uma das coisas que as pessoas não te contam é que ela te pega quando tu menos espera. Agora que a gente sabe que isso existe, a gente precisa entender que tipo de sistema é esse. E você vive esse sistema, tá? Todos os dias. Eu vou tentar explicar do jeito mais simples possível. Quando a gente nasce, a gente sabe que a gente vai crescer, se reproduzir e morrer. A gente tem que evoluir, e isso é um fato. E para evoluir, a gente precisa aprender. Só que aprender exige adaptação, e Darwin já falava disso. Independente de quem você acredite ou não, isso é uma teoria científica. A gente faz isso com os nossos filhos. A gente espera que eles se adaptem, que eles cresçam, que eles saiam do padrão, que eles sejam melhores do que nós. Mas nem sempre acontece como a gente gostaria. E cabe a nós educá-los. Só que existe um sistema maior. E quando esse sistema coletivo para de evoluir, fica complicado você falar para o seu filho de 10 anos que ele tem que evoluir também. O sistema não quebrou de uma vez, é muito pior. Ele continua rodando, só que rodando errado, rodando em looping. Ele acha que está funcionando. As pessoas acham que estão evoluindo só porque conquistaram uma promoção. Só que a falha crítica se instala nessas pequenas conquistas que a gente acha que tem e não presta atenção no resto. Quando o sistema para de aprender, ele não explode, ele não para. Ele só fica repetindo o mesmo padrão, sem aprender mais. É o mesmo padrão com um nome diferente, com uma situação diferente. Hoje você sente que você está evoluindo? Ou você sente que, putz, estou fazendo um esforço absurdo e eu não saio do lugar? Você acorda, você trabalha, você dá o seu melhor, agrada gente estúpida que você não tem a menor vontade de agradar. Você está fazendo isso com a sua vida? Porque eu preciso te dizer, eu fiz isso com a minha vida durante muito tempo. Só que você é valioso demais. E aí, no seu dia a dia, na sua família, quando tudo desmoronar, e eu posso falar disso com propriedade, é que você vai perceber que a falha crítica, ela bagunça muito mais do que só a tua realidade. Tem uma diferença muito grande entre enfrentar problemas e ter desafios. Se você não consegue ficar em paz e está passando por mais problema do que desafio, você está numa falha crítica. Eu quero aproveitar que a gente está aqui e te mostrar alguns sintomas. Dá uma olhadinha, sabe? Repara nisso. Gente que só repete o que já viu, repete a mesma coisa que falaram pra ela, que evita se posicionar, não toma mais lugar de fala, tem medo de perder a ideologia, aquela ideologia que a família defende, que o ciclo social defende, tem medo de ficar contra isso. Sabe? Isso te desvaloriza. Dá uma olhada ao teu redor. Ninguém mais está criando coisas originais, a gente está copiando tudo o tempo todo. Todo mundo tem medo de discordar do próprio grupo. Isso não é falta de inteligência. Eu sei que você fica pensando no seu interior. Isso é uma falha crítica bizarra que está instalada em você. As plataformas, o mercado, eles reforçam isso, tá? Gerar polêmica virou uma moeda de escassez. Você tem curso hoje para ensinar a gerar polêmica e mostrar a gente está parando de evoluir para conquistar a audiência que vive de polêmica, que vive de fofoca. Você sabe qual é o ativo mais valioso do planeta? Dados. E como se compra dados? Dados se compram através de uma moeda que você entrega de graça. Só que essa moeda carrega o seu tempo, a sua energia, a sua limpeza mental, carrega clareza, sonho, valor, tudo que você tem está incluso na sua atenção. A gente está literalmente entregando a atenção para o sistema e achando que está arrasando. O engajamento nunca foi tão grande. Tem curso ensinando o que se faz para engajar. O problema não é o jogo, sabe? Eu amo o jogo. Eu acho irado esse negócio de engajar, de marketing e tudo mais. Essa é a minha formação. O problema é que a gente está ficando mais raso. E a cada rodada desse negócio, você tem que tomar uma decisão se você acredita em religião ou ciência, se você é de direita ou de esquerda, sabe? Não tem mais o meio termo, não tem mais intelecto, ninguém mais está se questionando. Então eu preciso te dizer que você de alguma forma está perdendo o valor do seu intelecto. E a tua essência, sabe? Ninguém mais se questiona sobre isso.
Quem é você de verdade? Eu abandonei a empresa que eu fundei porque o meu valor não estava lá. Fazer isso com a idade que eu estava, na crista da onda, começar tudo do zero, tomar umas rasteiras, isso arrebenta a gente, mas eu sou assim. Eu fiz e no meio do caminho eu me ferrei todo. Só que detalhe, eu criei a teoria dos padrões invisíveis há pelo menos 15 anos atrás. Quando a gente percebe que tudo responde aos nossos objetivos, a gente acha que a gente tem o direito de criar uma teoria. E eu criei, porque eu comecei a observar isso. Algumas pessoas brincavam comigo que eu tinha o toque de Midas. Mas não era isso, era só um padrão atualizado e eu não deixava a peteca cair. Eu bloqueava a falha crítica o tempo todo. Só que o dinheiro, gente, o dinheiro corrompe a gente. Você tá por cima, tá? E detalhe, não é só a questão de ter dinheiro. Eu disse que o dinheiro corrompe, não que ter dinheiro corrompe. Se eu perguntar para qualquer pessoa, vamos lá, vamos pressupor que a gente está trocando uma ideia, porque para mim é isso. Se eu perguntar para ti agora, para que você quer dinheiro? Tá, eu sei. No Brasil chega a parecer até estupidez, mas ok. Qual a sua resposta real? O que você vai fazer com isso? Ah, eu vou ajudar pessoas, vou dar uma vida digna para minha família. Não é real. Tem que ser mais essência. E é difícil responder. Então eu vou mudar. Quem você seria se você não tivesse uma falha crítica? Você faria o trabalho que você faz hoje? Você estaria com essa pessoa que está aí do seu ladinho agora? Você moraria onde você está morando hoje? Você aceitaria as porradas que as pessoas te dão do jeito que você aceita hoje? A sua mente é a coisa mais incrível já criada. A ciência não conseguiu compreender ainda 100% das funções do nosso cérebro. E eu não vou nem entrar no mérito da consciência, né? Porque a consciência já é uma coisa muito maluca. E é automático, tá? A gente está em falha crítica. Só que, se a gente está nessa falha crítica, quem está montando o sistema? Amplia para as instituições. Tem a mesma falha na empresa, tem a mesma falha no governo. Olha o Brasil. A liderança está lutando para se manter de pé, com base em uma teoria que ataca o outro lado. A base está lutando para derrubar a liderança. E a pergunta que ninguém faz é: qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? De quem é a responsabilidade? Eu posso colocar no meu pai, na minha mãe? Eu posso colocar no Six Seven? Eu posso colocar no presidente ou no próximo presidente? A resposta é muito clara. A responsabilidade é só sua. Foi quando eu entendi isso, depois de ter perdido tudo que eu já tinha conquistado, que as coisas começaram a mudar de novo. Cara. A gente paga um preço pela responsabilidade e ele é caro. Mas a pergunta que você precisa se fazer para sair disso é: qual é a minha parte? Eu estou fazendo a minha parte? Eu não vim aqui só para ficar apontando, tá? Um problemão que dá para sair disso. A gente começa pelo seguinte: para de tentar consertar o mundo de fora para dentro. Eu sei que isso é piegas, mas é assim que tá. Ah, porque é culpa de não sei quem, é culpa do governo. Cara, para. Ah, a pessoa que me passou a perna. Bicho, energia e tempo são coisas que gastam, tá? E quando você desperdiça isso, não volta mais. Você vai perder o seu tempo, a sua energia, pensando na pessoa que te prejudicou. Cara, a pessoa nem tá lembrando de você. E outra, você vê aqui, ó, você emprestou dinheiro. A pessoa que você emprestou dinheiro tá tirando onda da sua cara agora. Então, fazer isso só faz com que a sua falha crítica se retroalimente. Se você perde tempo, fica mais velho, fica mais em cima da hora, as oportunidades passam. Se você gasta energia com aquilo que não te ajuda, além de gastar energia, você está sujando a sua energia. Você começa a se preocupar com coisas idiotas, isso tudo que você não precisava. A gente só transborda aquilo que está sobrando na gente. Energia, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Enquanto o sistema coletivo trava, quem entende o próprio looping de recalibração sai na frente. Porque para de repetir essas porcarias, essas burradas, e começa a atualizar um modelo mental. Foi exatamente assim que aconteceu comigo, gente. Eu não estou falando isso aqui de causa desconhecida. Em 2023 eu estava vivendo um sonho, bicho. Dinheiro na conta, tudo certinho. E eu não estava feliz. As coisas não estavam boas para mim. Eu tive que perder tudo para entender que o meu sistema estava desconfigurado. E detalhe, eu já disse, eu estudo isso há mais de 20 anos. Eu só fui entender tudo isso quando eu percebi que eu estava perdido, que eu não estava fazendo mais nada. Eu me deixei levar. E eu tô aqui para te contar essa metodologia, para te dizer como isso funciona, como é que dá para mudar tudo. Me escuta. Eu te pedindo, me escuta, porque se você prestar atenção no que eu estou falando, cara, não custa caro, não é dinheiro, é um comportamento teu. É só acordar amanhã e começar a fazer diferente. A falha crítica tem solução. Existem na sua vida 7 áreas de clareza: espiritualidade,
mentalidade, afetividade, biologia, alimentação, física, mental e espiritual, ambiente e dinheiro. Dinheiro é a última. A falha crítica atua em todas elas. Só que a falha crítica, ela te prende sempre no dinheiro. É lá onde ela vai te pegar. Porque quando você não tem dinheiro, você vai levando. A sua saúde fica para depois, sua mentalidade fica lá na casa do caramba. Você esquece que existe uma pirâmide de importância. E existe uma pirâmide de importância, goste você ou não. O topo é a base de toda a sua sabedoria. Lembra de Salomão? O que ele pediu? Ele pediu uma coisa para alguém, né? Salomão pediu sabedoria para Deus. Tá, Elton, não quero ir por esse lado. Já leu O Homem Mais Rico da Babilônia? Ele tinha o quê? 3 princípios, certo? Guardar 10% de tudo que se ganha, controlar os gastos e fazer o dinheiro multiplicar. Me responde com sinceridade, qual destes que eu falei precisa ou farmar aura ou dar um triplo mortal carpado para conquistar, para aprender? Quantos cursos, quantas formações você precisa de fato para pedir sabedoria, para ir atrás da sabedoria? O que são esses princípios? Se você achou alguma coincidência nesse vídeo, se alguma coisinha te tocou, talvez você esteja no lugar certo. Você sentiu que isso aqui é a sua empresa, que é você, que é o seu time. É exatamente aqui que começa o trabalho. No próximo vídeo, eu vou abrir cada uma das 7 áreas. Não deixa para depois, tá? O looping da falha crítica, ele não para. E cada dia que você deixa para depois, ele vai se alimentando mais. Quanto mais tempo você leva para nomear a sua falha crítica, mais ela se enraiza. Mais difícil fica. Mais um andar no seu castelo de areia você constrói. O próximo vídeo é exatamente isso, tá? Como é que você organiza as 7 áreas, como você faz para não permitir que uma falha crítica se instale em alguma dessas áreas. Eu te vejo na sequência.